Imagine vocês, irmãos, ter um filho, o filho começa a passar mal, e você leva ele no médico, o médico dá um diagnóstico dizendo que ele tem epilepsia e que irá conviver com remédios fortes, tarja preta no caso, Gardenal, para sempre. Complicado, né? Foi justamente o que aconteceu com uma mãe. O filho estava tendo convulsões, ela levou ele no médico e o médico disse isso para ela. E ela começou a dar esse remédio para essa criança. Mas, irmãos, o filho dela estava tendo convulsões de 3 a 4 vezes por dia. Ela retornou ao médico perguntando se poderia aumentar a dosagem. E o médico dizia que não, que o remédio já era forte. Olha a situação que essa mãe se encontrava, irmãos. Mas o filho dela não permaneceu desta forma, porque Deus entrou na vida dela e o milagre aconteceu. Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em qual momento nós nos envergonhamos do evangelho de Cristo? No momento em que Deus nos dá uma palavra e a gente não obedece a ela. Em todos os sentidos, irmãos. Temos que ser obediente à palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou todas as doenças e enfermidades. Essa mãe se apegou, não sei se foi nesta palavra, mas em uma palavra que Deus deu a ela, ela se apegou, não se envergonhou e permaneceu firme, como está aqui no versículo 17 que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que é a justiça de Deus, irmãos? É o cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Essa é a justiça de Deus. Deus, ele age conforme a palavra está dizendo. E de palavra em palavra, de fé em fé, esta mãe foi se fortalecendo e o milagre aconteceu, irmãos. Ela creu no que estava sendo dito e o milagre aconteceu. E no caminho até o milagre, irmãos, não foi fácil. Houve várias lutas internas que ela teve. Porque Deus mostrou uma palavra para ela e ela interpretou que ela teria que tirar esse remédio desta criança. É neste momento que nós temos que estar atento à voz de Deus, irmãos. Deus mostrou essa direção para ela. Se você está passando pela mesma situação, ore a Deus que Deus irá mostrar uma direção para você. Talvez a direção que Deus mostre para você, talvez não seja essa, ou talvez seja, mas tem que ser algo dito por Deus. Amém? É desta forma que nós temos que agir. A palavra de Deus, ele vem, irmãos, de uma forma individual no seu coração. Tanto é que a palavra diz que a palavra dele se renova dia após dia. Então essa renovação talvez seja Deus falando algo diferente para você, no qual disse para esta mãe. Amém? Então fique atento o que Deus está dizendo a você e permaneça na palavra, que da mesma forma que Deus agiu na vida dela, irá agir na sua. Ouça o testemunho desta mãe, no qual o nome dela é Cíntia, e creio que essa palavra será bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ouça esse testemunho. Paz do Senhor, irmãos. Venho compartilhar com vocês o testemunho do Luiz Fernando. Ele tinha 1 aninho quando ele começou a ter crises de convulsão. E foi bem quando eu comecei a ir para a igreja, estava no início, e tinha resolvido me batizar. Aí levei ele no médico, né, ele fez um monte de exames, e aí o médico deu o diagnóstico, né, falou que ele tinha epilepsia, que é uma doença que não tem cura, que ia passar um remédio para amenizar, né, as crises, porque ele tinha crise quase todos os dias, umas 3 vezes, 4 vezes por semana ele tinha crises de convulsão. Eu cheguei até a pedir para o médico para aumentar a dose, né, o médico passou Gadernal,
E aí eu até pedi pro médico aumentar a dose, porque não estava resolvendo, não estava adiantando de nada, né? E aí o médico falou, não, mãezinha, ele é muito pequenininho, né? Eu já tô dando a dose máxima. E aí, como ele tinha 1 aninho, ele tinha acabado de aprender a andar, né? Tava dando os primeiros passinhos ali. E aí, ele ficou meio bobo por conta do remédio, né? Que era muito forte. Então, ele se desequilibrava muito fácil, vivia caindo. E aquilo me deixou muito abalada, né? Eu sofri bastante, eu não conseguia tomar um banho sossegada, eu não conseguia dormir mais, eu não conseguia lavar uma louça, porque parecia que se eu não estivesse do lado dele, as coisas iam ser bem pior. E aí eu não tinha mais paz. E aí foi então que eu me firmei, busquei forças no Senhor, e quarta-feira eu ia para o culto, sexta-feira eu ia para o culto, no domingo eu ia para o culto. Fui buscando a direção de Deus e foi então que eu entendi que Deus falava comigo através da sua palavra, né? Que Ele me dava direção e eu fui obedecendo, Ele ia me direcionando, me guiando, me ajudando e eu ia seguindo. E aí Ele foi me ensinando, né? Eu aprendi que Jesus tinha levado com Ele todas as enfermidades, né? Foi aumentando a minha fé e fui ficando mais fortalecida. E Ele me direcionou também para eu não ficar me fazendo de coitadinha, né? Que eu não precisava contar nada para ninguém, né? E continuando seguindo essas direções de Deus, Ele me orientou a parar de dar o remédio, né, pro Luiz Fernando. Confesso que foi muito difícil, né, eu senti muito medo, mas eu confiei no Senhor, né, mesmo com medo, eu obedeci o que Ele me pediu. E aí eu parei de dar o remédio para ele. Eu lembro que foi numa sexta-feira, né, com aquele medo, com aquela aflição, mas confiando no Senhor. E daquele dia em diante, quando eu não dei mais o remédio para ele, ele nunca mais teve crise. Parecia até que era o remédio que fazia ele passar mal, porque do momento, daquele dia em diante que eu não dei mais o remédio para ele, ele nunca mais teve crise, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, seja o que for que vocês estejam passando, se aproxime de Deus, obedeça a sua direção, siga as orientações, a sua palavra. Por mais difícil que seja, por mais medo que você tenha, confia no Senhor, que você presenciará e viverá milagres e maravilhas em sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.